Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos com vocês nesses minutinhos aqui, para nós desenvolver o tema desta manhã, sobre a nossa responsabilidade, e podemos afirmar, dentro de uma visão relativa e didática, que nós temos dois tipos de realidade. Uma que a gente chama de realidade objetiva, que é aquela realidade que nós acessamos através dos sentidos físicos, através do contato com a matéria. Aquilo que enxergamos, observamos com os nossos olhos, sentimos pelo tato, pelo olfato, pelos sentidos físicos. Mas temos uma outra realidade, chamamos de realidade subjetiva, que é a realidade da alma, a realidade que é fruto da nossa vivência psíquica, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vivências mentais, os pensamentos, tudo que a alma produz. Há uma tendência atávica, fruto do condicionamento que nós trazemos do nosso passado, em função ainda das dificuldades evolutivas que temos, de achar que a realidade primeira é a realidade objetiva. Esse contato que nós temos com a matéria e as limitações que o corpo impõe ao espírito, nos dá uma sensação irreal, uma sensação de que a realidade verdadeira é a realidade da matéria, que é essa a realidade mais importante. E não é, porque a realidade objetiva, ela só existe porque existe uma realidade intrínseca, subjetiva, que está se conectando e acessando essa realidade objetiva. Dentro de uma visão comparativa, podemos comparar essa realidade com a própria realidade divina. Nós temos um aspecto imanente de Deus, que é o que nós enxergamos, o que Ele produz, que é a natureza, as constelações, as leis que regem o universo, sábia. Então nós enxergamos o aspecto transcendente que está por trás do imanente, que é a presença de Deus, através do aspecto imanente. Ou seja, enxergamos na natureza, na obra, o Criador. Mas tem gente que não consegue enxergar, que acha que a realidade é só a matéria. E assim acontece também com esse entendimento da nossa realidade. Nós muitas vezes ficamos achando que nós somos o corpo físico, que somos matéria, e que a realidade que existe é essa que nós podemos acessar pelos sentidos. E esquecemos dessa realidade profunda que está por trás da matéria, regendo e organizando a matéria. Então, todas as experiências que nós vamos ter na vida vai depender dessa realidade subjetiva. Podemos dizer em outras palavras, que quem dá o sentido para a vida é o espírito. Por exemplo, se eu venho numa família bem estruturada, mas eu sou uma pessoa complicada, tenho uma autoestima baixa, já tenho uma certa animosidade kármica com meus familiares, eu posso achar que meu pai não gosta de mim, que gosta mais dos meus irmãos do que de mim. Embora ele fale da mesma maneira com todos, eu acho que ele fala de uma maneira diferente comigo. E vou criar uma fantasia dentro de mim, que o pai me rejeita. E vou alimentar essa fantasia durante toda uma vida. E acreditando realmente naquilo. Porque cada um enxerga a realidade através dos olhos que tem. Eu posso vir numa família totalmente desestruturada. Inclusive tem espíritos que pedem para vir em condições reencarnatórias difíceis,
como desafio, e mesmo com as adversidades que eu encontro a nível familiar, a nível ambiental, eu supero elas, não me atenho a elas, não me fixo àquelas experiências, e consigo superá-las e não levar comigo aqueles fatores dos quais eu me vinculei pela minha infância. Então veja que claro que o ambiente, a família, ela nos toca e mexe com a gente, mas como nos bate? Qual é o sentido que eu dou para essa experiência? Isso é a realidade subjetiva, realidade da alma. E todas as experiências que nós temos na nossa existência, vai depender do nosso olhar, do olhar do Espírito. Cada um enxerga o mundo com os olhos que tem. E é esse olhar que vai dar o sentido da experiência. E essa realidade também funciona para todas as experiências dolorosas. No livro Consolador, perguntado a Emmanuel, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Emmanuel responde: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva as personalidades espirituais a novos e mais sublimes horizontes na vida no infinito. Então nós podemos dizer que a dor, ela é algo inerente da existência humana. Ela faz parte, não temos como evitar a dor. Ela é um elemento que está inserido no processo evolutivo do universo. É a lei de destruição, a lei do desgaste, né? E Druso, no livro Ação e Reação, através de uma reflexão também da situação dos animais, porque se os animais não têm karma, por que eles sofrem? Por que nós vemos um cachorrinho muitas vezes na calçada, faminto, passando fome, doente, se ele não tem karma, né? Da onde vem a causa dessa dor dele? E Druso, ele vai dizer que existe vários tipos de dor. Ele vai falar da dor evolutiva, que é essa dor inerente da evolução, que é natural do desgaste. Quando nós reencarnamos, nós sabemos que vamos enfrentar algum tipo de experiências que fazem parte desta vida, o desgaste das células, o envelhecimento. É muito possível que teremos alguma doença, é certo que enfrentaremos a morte, porque isso faz parte de um processo reencarnatório na Terra. São experiências que todos nós vamos passar: nascimento, envelhecimento e morte. E esse desgaste natural das células, esse contato com a matéria, essa fricção da experiência material, naturalmente vai gerar algumas reações dolorosas ao espírito. Então tem dores que fazem parte do processo evolutivo, do contato com a matéria, e que temos que passar. Temos a dor expiação, que é aquela dor, conforme Druso, gerada pelas nossas escolhas, como consequência dos nossos atos. E a dor auxílio, que é aquela dor que nos chega uma forma de prevenir dores maiores, de nos afastar de situações mais graves, ou de nos botar no caminho de novo. Por quê? Deus é tão bom, mas tão bom, meus irmãos, que quando a gente sai do caminho um pouquinho, Ele dá uma dorzinha para a gente voltar para o caminho. Então, se nós não podemos evitar a dor, nós podemos sim evitar o sofrimento. Aí é importante nós conceituarmos dor e sofrimento. A dor é uma experiência necessária, mas o sofrimento, que é
como nós lidamos com essa dor, ela é relativa. Assim como existe um limiar para a dor física, cada um de nós temos uma capacidade de aguentar uma dor física. As mulheres geralmente mais do que os homens, né? Não é acaso que elas têm filhos. Tem pessoas que fazem um tratamento no dente e não querem anestesia. Olha, não precisa, eu sou um, pode mexer nos meus dentes que não precisa nem anestesiar que eu aguento. Mas tem gente que só de pensar de sentar na cadeira do dentista já está sentindo dor, né? E não quer dizer que não sentir dor é uma coisa boa. No caso de uma pessoa que tem diabetes e tem problemas no seu funcionamento da sensibilidade neurológica, ela pode infartar e não saber que está infartando, porque a dor é um alerta, é uma forma de despertar e nos chamar para uma realidade que nós não estávamos percebendo, né? Se eu tenho uma coisa que não está me sentindo bem, é um aviso. Se eu não dou atenção para aquele aviso, a dor se intensifica. Chega um momento que ela é tão insuportável que eu vou procurar o médico. Olha, tu está com uma apendicite, tu tem que fazer uma cirurgia com urgência. Então aquela dor, na verdade, ela me salvou. A dor nos salva muitas vezes. E se a gente não tem a dor, nos falta esse chamado de atenção. E a dor moral, a dor emocional, também cada um tem um limiar para essa dor emocional. Tem gente que suportam adversidades, dificuldades, com heroísmo, com sabedoria. Mas tem pessoas que qualquer dificuldade, por mais pequenina que seja, coloca em cima daquilo uma carga emocional enorme, e aquilo se torna muito maior do que deveria ser. Então nós vamos dar para a dor um valor. E esse valor, que depende dessa realidade subjetiva, do meu olhar, é que vai gerar a maior ou menor quantidade de sofrimento. E dentro da psicologia junguiana, o Jung, ele fez no último estágio da vida dele, um estudo da alquimia. Ele criou o que chama de psicologia alquímica, comparando os elementos alquímicos, o processo alquímico, com um processo terapêutico, processo de transformação terapêutica de um paciente. É uma psicologia muito profunda, mas nós vamos pegar 2 elementos da alquimia para nós fazermos aqui uma correlação, uma análise da dor, né? Então nós podemos comparar do tipo de dor, de sofrimento, ao chumbo, ao elemento químico chumbo, né? O chumbo, vocês imaginam, o chumbo é uma coisa, algo pesado, é uma coisa púmbria, né? É uma coisa cinza. Então as pessoas que estão vinculados a essa imagem do elemento alquímico do chumbo, do sofrimento do chumbo, são aquelas pessoas que se deprimem perante a dor, que ficam pesadas. Em vez de elas ficarem vinculadas à causa da dor, elas se afastam da dor e ficam presas na sua própria dor intrínseca, causada pela reação à dor que ela está enfrentando. São pessoas que têm a tendência a se deprimir e a ter um pensamento de vitimização, de ter pena de si mesmo. Então ela acaba potencializando a dor, se fechando na sua própria dor, porque é uma reação egóica de se valorizar muito a dor, né? E fica preso na dor, alimentando e transformando aquela dor numa coisa muito maior. E tem a dor causada pelo sal. O sal, ela tem uma ação um pouco cáustica, né? É aquela dor que queima. Põe sal na ferida para você ver como é que é, né? Só que o sal, dentro dessa visão metafórica da psicologia analítica junguiana, ele tem uma importância enorme. Porque o sal, vamos pegar o exemplo do sal de cozinha, cloreto de sódio. O cloreto de sódio, se a comida não tem gosto, tu põe um pouquinho de sal e aquilo realça o sabor da comida, não é verdade?
Não é gostoso comer uma comida sem sal. O sal ele fixa o sabor. Então, dentro de uma visão psicológica, a gente diz que o elemento sal ele é um fixador da experiência. Ele traz para fora a experiência subjetiva e fixa. Então, em termos psicológicos, nós podemos dizer que o sal, as experiências salgadas, né, a experiência dolorosa salgada, ela gera uma fixação do conhecimento. Ele vai gerar o que nós chamamos de sal da sapiência, o sal da sabedoria. Ele vai gerar, é diferente do chumbo, que a pessoa se afasta da dor e fica imersa na sua dor e se deprime. O sal não, o sal gera uma reflexão, gera uma incomodação dentro de nós. E tu procura entender a dor e procura elaborar a dor. Porque ninguém consegue viver sem sal. O sal é um elemento que é vital para nossas vidas. O sódio, ele faz parte do nosso corpo humano. Até os animais na cocheira, o boi zebu que vocês têm aqui, tem que lamber o sal lá, porque o sal é vital para eles. Os animais na África procuram um solo com sal para lamber aquele solo, para extrair o sal necessário à vida deles. Então o sal é algo vital para nós, né? E aonde tem sal dentro de nós, pessoal? Nós temos sal no sangue, temos sal na lágrima e sal no suor. Então, a experiência que exige sangue, suor e lágrimas são as experiências salgadas. Mas diferente do chumbo, ela gera um processo de elaboração. Aquela pessoa me fez um mal, fiquei magoado. Aquela mágoa volta, que nem uma pessoa que lambe a própria ferida. Eu lambo o meu próprio sal, aquilo me machuca. Eu tenho que lamber, que nem o bichinho vai lá e lambe na cocheira o sal, para diluir o sal. E eu vou tentando entender por que a pessoa fez aquilo comigo. E eu vou tentando entender, mas ela está bem num momento difícil. E eu vou conseguindo aos pouquinhos diluir aquele sal, aquela coisa ácida que me corroía, e gerando um entendimento, uma compreensão, e eu consigo perdoá-la. Então é aquela dor salgada que vai gerando conhecimento, a capacidade, e fixando dentro de mim uma experiência subjetiva de crescimento, de entendimento, de ampliação da minha consciência. Então aquilo vai gerar essa ideia da sabedoria, o sal da sapiência, né? O símbolo do sal que Jesus usava, né? Vós sois o sal da terra, os que vão dar sentido para as coisas. Então, esse sofrimento salgado nos ajuda a evoluir, a entender, compreender e a superar as adversidades e fixar dentro de nós um olhar diferenciado da vida, né? Mas sal demais também não é bom, né, pessoal? Já tentaram comer uma comida muito salgada? Não dá. E se vocês pegarem um sal grosso e guardarem ele num vidro por muito tempo, o que acontece com aquele sal? Se torna pedra, né? Tem que pegar e tentar quebrar com o sal. O sal cristaliza. Então a pessoa muito salgada também, que se magoa muito demais, quando ela produz muito sal, ela fixa demais a experiência e ela não consegue daí se desligar da experiência. Estão entendendo? É uma fixação excessiva a experiência. E é aquela pessoa que daí não esquece, não perdoa. É aquela mulher que está separada há 10 anos do marido e continua falando mal do marido. Continua casada psicologicamente. Está mais casada do que antes, né? Porque isso é uma separação material. Mas emocional, ela não se separou ainda. E carrega todas aquelas mágoas, aquele ressentimento, e faz com que ela fique preso naquela experiência afetiva. E não consegue se abrir para uma outra experiência, para uma outra realidade. Ela está presa ao passado. Então o excesso de sal nos fixa ao passado. Você se recorda daquela parte do Evangelho, da Bíblia, da esposa de Ló? Né? O que acontece? Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Havia uma prova coletiva e ia passar por uma prova de destruição.
Mas existia lá uma pessoa temente a Deus, que não merecia passar pelaquela prova coletiva, aquela prova kármica coletiva, que era Ló. E Deus, sabendo disso, reconhecendo o coração amoroso e generoso de Ló, manda um anjo avisá-lo para que ele saia da cidade antes que ela seja destruída. Só que o anjo traz uma recomendação a Ló: olha, não olhe para trás, sai da cidade, recolha a tua família, dê a mesma orientação a ela, mas não olha para trás. Aí Ló diz: olha, pegou os familiares, vamos sair daqui que a coisa aqui vai ficar preta, né? E avisa a esposa. E quando estão saindo da cidade, porque mulher não é curiosa, né? A esposa de Ló dá uma olhadinha de rabo de olho, né? E se transforma numa estátua de sal. Olha o sol aparecendo de novo. Ficou cristalizada. Isso é uma mensagem metafórica da Bíblia, dizendo que na verdade, a esposa de Ló estava presa às sensações da cidade. Estava dizendo que ela estava identificada com aquilo, ela estava presa lá. É uma imagem apenas metafórica. Então, quando nós ficamos presos numa experiência do passado, numa experiência que a gente não consegue se desvincular psicologicamente, nós vemos estátua de sal, nós ficamos paralisados. O medo nos paralisa, a mágoa nos paralisa, o ressentimento nos paralisa, aquilo que não deixa nós esquecer, e ficamos remoendo, e não traz aí experiência de crescimento, que a gente não elabora, mas nos prende. Quantas emoções nossas estão identificadas com o nosso passado, em reencarnações passadas, que nos prende a um passado. A culpa é um sentimento que nos prende ao passado. Tudo que nos cristaliza é um tipo de amarra, que nos impede daí de iniciarmos outras experiências de crescimento, para que aquilo seja superado, se transforme numa experiência de entendimento, de evolução, e eu posso daí adquirir aquela experiência para experiências mais produtivas. Você já deve ter ouvido falar ou conheceram Jerônimo Mendonça Ribeiro, né? Ele era chamado pelo Chico Xavier de o gigante deitado. O Jerônimo, eu vou trazer ele como uma pessoa que passou pela estágio do chumbo e do sal, como exemplo para vocês. O Jerônimo, ele na adolescência, ele apareceu uma doença autoimune, uma doença reumatológica, que foi gerando nele uma perda da função motora. Ele tinha ganhado o primeiro terno dele, e adorava cinema, e botou terno novo, se vestiu de uma maneira muito elegante, e foi assistir o cinema. Na hora de sair do cinema, ele não conseguiu sair. As pernas dele estavam tão inchadas, que tiveram que carregá-lo ele até em casa, cortar a calça, para ele poder conseguir ser aliviado do seu sofrimento. E ali começa o martírio do Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele começa a ter essa doença, ela é uma doença insidiosa, gradativa. Ele foi perdendo a função motora, ficou paralítico. Depois a doença foi até o pescoço, ele ficou tetraplégico e ficou cego. Ele só mexia a cabeça, para baixo não mexia nada mais. E vivia numa cama ortopédica. E o Jerônimo morava em Tuiutaba, perto de Uberaba. Era muito amigo de Chico, espírita. E ele passou por uma fase muito difícil da doença dele. Ele teve uma crise grave, começou a ter uma hemorragia renal. Estava internado no hospital em Tuiutaba e ia morrer. O médico falou: olha, não tem nada que se possa fazer pelo Jerônimo. Avisou os amigos, os familiares. O que nós podíamos fazer por ele, a medicina já fez, e infelizmente não conseguimos dar a ele o benefício da ciência médica. Aí o pessoal perguntou: podemos levar Jerônimo ao Chico, para ele se despedir do Chico? O médico: olha, já que vai morrer, né? Pode, mas olha, tem que ser de avião, que eu acho que ele não vai suportar. Aí conseguiram fletar lá um avião, um amigo conseguiu,
e foram até Uberaba. E o Chico, naquela época, ainda o Valdo Vieira acompanhava o Chico, estava naquele trabalho que ele fazia nas vilas, de visitação nas vilas, recebeu da espiritualidade o aviso: Jerônimo está chegando. Chico mandou alguém dizer: olha, avisa o Jerônimo para ele aguardar, me esperar lá. Quando o Chico acabou a visitação, retornou, disse assim para o pessoal: cada um dá um beijo nessa rosa despetalada, porque ele parecia como ele estava com hemorragia, todo o lençol estava ensanguentado, parecia uma rosa vermelha. Aí todo mundo foi lá e deu um beijo no rosto do Jerônimo. Quando chegou a vez do Chico, que o Chico foi abraçá-lo, Chico botou as mãos na região abdominal do Jerônimo, e o Jerônimo sentiu como se fosse um choque, e ficou curado. A parte espiritual usou da mediunidade de cura do Chico e curou imediatamente Jerônimo, a ponto de que o Chico falou: tu vai fazer a explanação do Evangelho nesta noite. E Jerônimo fez. Estava outra pessoa. No final dos trabalhos espirituais, Chico falou: sabe por que tu ficaste doente? Não, Chico, por causa do coitadinho. Tu começou a ter pena de ti mesmo. E aí começou, através de tu não saber lidar com a tua dor, de ficar com pena porque tu é paralítico, tu é cego, tu gerou essa outra dor aí, que é essa dor renal, essa doença renal. Porque ele estava nessa fase, na fase do chumbo, ele não estava adquirindo conhecimento da sabedoria com a dor, ele estava preso na própria dor, com pena deles, se vitimizou, e criou um estado de angústia, de não aceitação da dor, porque a depressão não deixa de ser uma não aceitação da vida, das dores da vida. De se deprime, é uma rejeição: eu não quero viver a vida que Deus me deu, eu me nego a viver, eu me fecho em mim mesmo. Em vez de ser aquela revolta agressiva de brigar com Deus, uma revolta para dentro, eu me fecho. E nesse fechar que ele criou, essa dor chumbo, ele gerou uma doença muito maior para ele. Deus Chico falou: olha, a partir de hoje, saia dessa vibração de se achar vítima e coitadinho. E aí naquele momento nasceu um outro Jerônimo. Ele venceu aquele sentimento de autopiedade e se tornou um dos maiores oradores que nós já tivemos aqui no Brasil. Ele ia, mesmo naquela cama ortopédica, levado aos locais, explanava, criou uma creche para crianças, editou livros e editou discos de música, sendo cego e tetraplégico. Então a dor se tornou uma alavanca transformadora para o Jerônimo, que não o limitou. Imagina, a gente com todas as nossas corpo perfeito, né? Temos dificuldade de fazer coisas. Imagina o Jerônimo cego, tetraplégico, fez uma obra maravilhosa, né? E tem casos hilariantes do Jerônimo, né? Porque ele dependia de todo mundo, até para escovar os dentes, alguém tinha que escovar por ele. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Porto Alegre, quando eu fui fazer uma palestra lá em Porto Alegre, e nós íamos visitá-lo constantemente, e criamos uma amizade muito grande. Depois a parte espiritual nos revelou algumas vinculações reencarnatórias do grupo nosso ali, que a gente se conheceu com o Jerônimo. E ele tinha que dormir com um saco de areia sobre o peito, para aliviar a dor que ele sentia no peito. Era a única maneira de conseguir dormir, porque as dores não passavam, nem com remédios fortes. Então ele tinha que dormir com aquele saco pesado, comprimindo o peito dele. E tem um livrinho interessante chamado Gigante Deitado, né? Que tem várias historinhas do Jerônimo. Um dia ele estava com uma pessoa visitando ele, e a mãe manda o menininho buscar alguma coisa no mercado, e a criança: eu estou cansado, mamãe, não quero ir. Eles: meu filho, se eu tivesse as tuas pernas, para poder ir até o mercado. Porque a gente não valoriza as coisas que nós temos. Geralmente a gente valoriza quando a gente perde. Perde um ente querido, perde a possibilidade da vida, perde a saúde, né? A gente vai valorizar. E uma vez o Jerônimo foi levaram ele para acompanhar um enterro, e o pessoal voltou, todo mundo animado, conversando. Daqui a pouco o pessoal olha assim: cadê o Jerônimo?
Esqueceram o Jerônimo lá no cemitério, já era de noite, quando foram buscá-lo, né? E numa certa oportunidade que ele foi assistir uma palestra do Divaldo, botaram ele bem pertinho do palco para assistir, né? Como ele não podia ficar nas cadeiras, ele ficou no corredor, perto do palco. E você sabe que o Divaldo tem esse dom da oratória, né? Ele contagia a gente, nos emociona. Só que tinha uma pessoa bêbada na plateia que também se inflamou, né? E o Divaldo falava sobre a fé, né? Que a fé é capaz de curar, de modificar. Aí o bebum ali olhou para o Jerônimo ali, é hoje, né? Chegou lá no Jerônimo e disse: em nome de Deus, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o Jerônimo, né, todo envergonhado, né? Não sabia nem que esse pessoal estava olhando para ele. Não dá, meu irmão, não dá, não posso. E o bêbado mais alto: em nome de Deus, em nome de Jesus, te levante e anda. E o Jerônimo já constrangido, né? Não posso, sou tetraplégico. Ou homem de pouca fé, né? O bêbado falou, né? Então, meus irmãos, o Jerônimo é esse exemplo de quem começou a enfrentar a dor numa fase de chumbo, de autopiedade, de se deprimir, e mesmo enfrentando a aspereza da coisa ácida que a dor provocava nele, do sofrimento, né? Ele foi compreendendo, foi entendendo a dor, aceitando ela e tirando dali uma experiência de crescimento, de elaboração. Porque nós não podemos evitar a dor, mas podemos saber lidar com a dor. O sofrimento vai depender dessa capacidade nossa, dessa resiliência, desse limiar emocional, de como eu consigo lidar com a dor. As pessoas resilientes, né? Resiliência é um conceito que veio da física, é a capacidade do metal ele resistir às várias situações, trazida para a área da psicologia, a capacidade do indivíduo suportar as adversidades. E foi feito várias experiências com crianças resilientes, crianças que nasceram em situações de dificuldades sociais, crianças que enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, e as mais resilientes foram aquelas que tiveram nas suas vidas um apoio afetivo, alguém que acreditou nelas, alguém que mesmo tendo as dificuldades, elas puderam se apoiar, alguém que estendeu a mão e disse quanto aquela pessoa é importante, e ofereceu para elas um sentimento de amor, que deu uma base de sustentação. E é isso que nós temos que fazer muitas vezes. Nós temos que ter um cuidado. Há uma certa tendência nossa, de quando nós gostamos de uma pessoa, de querer salvar ela, não é verdade? Nós queremos mudar a vida daquela pessoa. Só que muitas vezes, em vez de a gente conseguir salvar ela e mudar a vida dela, a gente passa a viver a vida dela também. É aquela pessoa que quer salvar alguém que está se afogando e se afoga junto, né? Porque nós perdemos o nosso equilíbrio, nós temos a querer se preocupar muito com a pessoa, ficamos aí presos na pessoa, fixada nela, e perdemos o centro que é nossa. O nosso foco tem que ser na gente. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que me focar em mim. Fica bem, que tu ficando bem, sendo uma pessoa bem estruturada, tu vai passar paz, tu vai passar fé. Tu não precisa focar no outro. É a pessoa que, olhando a tua atitude, olhando o teu exemplo de maturidade, de fé, de equilíbrio, tu encontra nela a base de tu se apoiar nela. Eu me recordo muito da minha avó materna, que é uma pessoa que ficou viúva com 9 filhos, e passou por fome, uma família muito pobre, mas que deu uma educação moral para os filhos, uma católica, né? E que desenvolveu mediunidades por sonhos. Ela rezava muito, e durante a noite ela sonhava com um médico que ensinava remédios de ervas, e ela passou daí a dar remédios de ervas e benzia, que no local onde ela vivia era um local retirado, não tinha muito recursos de saúde, ela se tornou tipo uma curandeira, dava homeopatia,
mesmo sendo católico, não entendo nada de mediunidade. E tinha uma fé impressionante em Deus. Então, só de me lembrar dela, já evoca todo o legado, a experiência, o conhecimento, o exemplo que ela me deixou. E é assim, então, que nós temos que fazer. Nos buscarmos sermos um centro. Não precisa a gente viver a vida do outro, essa coisa heróica de querer salvar o outro, porque muitas vezes nós nos perdemos nisso aí. Mas se queremos ajudar, fiquemos bem. Mostremos a nossa confiança em Deus. Mostremos a nossa fé em Deus. Damos o exemplo, enfrentando as nossas pequenas dificuldades e as grandes dificuldades com sabedoria. E olha, as maiores dificuldades não é as coisas complexas da vida, meus irmãos. Vocês querem um segredo para evoluir? O pulo do gato? Saibam valorizar as pequenas coisas. O desafio é a pedrinha no sapato da gente. Se a gente olhar a vida dos sábios e dos santos, a gente se decepciona, porque não foram grandes estadistas, não foram pessoas que criaram grandes invenções, foram pessoas simples, humildes, mas que fizeram tudo com amor, que enfrentaram todas as dificuldades com amor, com simplicidade. Eu tenho um caso lá em Porto Alegre, de um grande orador, que ele foi dar uma palestra em Porto Alegre, e o pessoal ficava admirada com ele. Ah, que homem que fala bem. Mulher gosta de homem que fala bem, né? Então, a gente sabe que na hora dos intervalos, o banheiro é a sessão, das mulheres discutir. Então acabou lá a palestra, estava no intervalo, o mulherio foi para o banheiro, e lá ela estava falando, ah, mas que homem maravilhoso, como ele fala bem, mas esse homem é um monstro, ele é maravilhoso. E por acaso, a mulher do senhor estava lá, no banheiro, com uma amiga, saindo, e a amiga falou, olha, esse palestrante, esse grande orador, é esposo da minha amiga. E o mulherio caiu em cima dela. Puxa, que homem maravilhoso, tu tem um monstro dentro da tua casa, papapá. Falei, olha, o monstro eu conheço, o maravilhoso ainda não apareceu. Porque falar, está lá em cima, não é uma coisa, um sacrifício. É um prazer. Eu tenho um paciente que ele é chefe de ele é um grande empresário em Porto Alegre, que todo mundo incensa ele. Ah, que homem inteligente, que homem ativo, que homem dinâmico, um grande empresário. Mas aquilo não é um sacrifício para ele. Ele ser empresário, ele faz o que ele gosta, ele domina aquele conhecimento, ele manda em todo mundo, ele é incensado por todo mundo, mas ele não consegue ficar em casa, renunciar ao trabalho para suportar a esposa e os filhos. Ali é a pedra do sapato, ali o desafio. O desafio não é grandes obras, pessoal, não é grandes atividades. O nosso desafio é essa experiência pequenininha, suportar a família, suportar o vizinho que incomoda, é ter a paciência. Aí está o grande segredo, para nós entendermos a dor como um fator de crescimento para nós. E aí chegarmos num estágio da dor, que é da dor que a gente vence pelo devotamento, pelo sacrifício como sagrado ofício, que a gente faz como uma coisa sagrada, que é o exemplo que Jesus nos deixou, que veio até nós e sofreu muito para chegar até nós, mas através do sacrifício como sagrado ofício, dedicou a essa dor por amor à humanidade. É o amor das mães que se sacrificam em favor dos filhos, e aí essa dor é transmutada num sentimento que supera a dor. Eu não mais sofro por estar passando por experiência, porque eu faço aquilo como sendo um sagrado ofício, um sacrifício que me é prazeroso, porque eu estou com isso ajudando alguém, porque o meu amor pelo outro supera a própria dor. E para encerrar então a nossa exposição, eu trouxe para vocês uma poesia da Maria Dolores, pela psicografia do Chico Xavier,
que eu achei que uma bela síntese daquilo que nós estamos falando aqui, que chama-se A Caminho do Alto. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança, quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro do teu próprio ser, sem apelos à fuga, em que te possas esconder. Indagas quase sempre de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor, eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Porque ao sonho se segue com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência, ao vasto espinharal, em que a nossa esperança se enclausura, e guardando-te a sós sob a angústia mortal, certas vezes de anseio e desalinho, quererias fugir do teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa, e sobretudo raciocina, que a dor lembra o esmeril da lei divina, em que nos tocando nos aperfeiçoa. Tudo o que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sob vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não terias a própria residência, o ambiente ideal em que te conforte a energia precisa às lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa, e o trigo que passou pela trituração em qualquer tempo é a base do teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem que ela nos frena e regenera, estaríamos nós provavelmente na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos, da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor. De todos os apóstolos da história, que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício, esse herói foi Jesus. Obrigado pela atenção.